usar um ponto aqui que você falou, que é poder ter mais acesso a eventos que a TV não passava. Eu queria mais entender um pouco só uma breve fala de futebol feminino, porque até recentemente não se tinha o grande interesse, né, que vem agora. Olha, o futebol feminino é um problema até maior do que a televisão, né? É um problema que extrapola isso, é o preconceito, uma série de coisas. A gente tem que lembrar que o futebol feminino sempre existiu, mas em alguns lugares proibido, aí em outro lugar não tão proibido, enfim, coisas desse tipo, né? Então, você tem histórias, por exemplo, no começo do século XX, na Inglaterra, tinha clubes de mulheres, né, que jogavam e tal. Aí quando chegou em 1920, um pouco, a Federação, a Football Association, simplesmente proibiu o futebol feminino em qualquer campo no Reino Unido, né? Então, assim, e aí elas só foram voltar a jogar, a ter futebol muito mais décadas depois, talvez uma década depois. Então, assim, as mulheres podiam jogar onde? No parque, em algum campo oficial, um estádio com público, pagante, não tinha, né? Aqui no Brasil acontece mais ou menos a mesma coisa. O futebol aqui feminino ele é muito mais tardio, mas quando chega ali por década de 40, ele é proibido. Ele só volta a ser disputado oficialmente aqui no Brasil na década de 70, né? Então, tudo isso. E aí, quando, poxa, o futebol já estava, né, Copa do Mundo, já um grande espetáculo, o futebol masculino, com camisa, com publicidade, jogadores já ganhando muito, e as mulheres estavam engatinhando, jogando de favor, ganhando um pouquinho ali, um dinheirinho, quase que uma ajuda de custo, né? Não tinha um salário, né? Então é óbvio que quando você olha para o futebol profissional e olha para o futebol profissional das mulheres, avançou muito, né? Infelizmente com um atraso absurdo, né? Nós temos que lembrar que o Barão de Coubertin, né, que restaurou as Olimpíadas em 1896, ele só foi permitir mulheres competindo mesmo em alguns esportes lá quase 30 anos depois. Era permitido para golfista, tenista e uma coisa aqui e ali, depois natação, entendeu? A primeira vez que as mulheres competiram no atletismo já foi em 1920, quase 30 anos depois. E assim mesmo, o Barão era contrário às mulheres. As mulheres competiram porque outros membros do COI na época e tal conseguiram convencê-lo a dar uma chance, né? Então você vê que maratona em Olimpíada só foi disputado pelas mulheres em 84, 1984, em Los Angeles. Primeira vez que as mulheres correram a maratona, que é a prova mais emblemática e histórica das Olimpíadas, né? Vôlei só na década de 60 e vai por aí afora. Então o futebol feminino, ele agora ele está tendo até um incremento, né, da FIFA, das empresas, por uma questão até social. O mundo, né, todo meio que se organizou para que as mulheres pudessem ter esse caminho. E eu acho que da agora para frente ele vai acelerar, né? Ele vai conseguir avançar, né? E hoje, por exemplo, algo que há uns 10, 20 anos atrás você via um jogo de futebol e você não gostava da dinâmica do jogo, ele era diferente e tal. Hoje você vê jogos do futebol feminino que tem uma intensidade bem próxima dos jogos. Não são todas as jogadoras, né? É óbvio, mas hoje você já tem uma cultura futebolística feminina
que está crescendo. Isso. É pra. Já vai